paz do Senhor Jesus. Sei que o seu coração, a sua mente, o seu ser está fundamentado na palavra de Deus. Você tem prazer no Evangelho de Jesus. Você tem alegria nas Escrituras Sagradas, na palavra de Deus. Portanto, quero convidá-los para que juntos nós possamos refletir na palavra de Deus registrada no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 18, versículo 35 ao 43. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém. O título da reflexão, a qual quero compartilhar com você neste momento, é: Que queres que te faça? Como você pode perceber, o título dessa reflexão se embasa, se fundamenta numa pergunta feita por Jesus ao cego de nascença da cidade de Jericó. Jesus, ele é poderoso para transformar a nossa realidade. Ele mudou a história do cego de nascença da cidade de Jericó. Ele é poderoso para transformar a sua realidade. Ele é poderoso para mudar a nossa história. Ao ouvir as nossas orações, Jesus espera que nós oremos a Ele, que nós oremos ao Pai, que nós oremos ao Espírito Santo, obedecendo alguns princípios estabelecidos na palavra de Deus e no Evangelho. Vamos então refletir no episódio de Jesus com o cego da cidade de Jericó, uma história muito conhecida da maioria de nós e que tem valiosos ensinamentos para as nossas vidas. Quero me atentar contigo para dois detalhes desse texto que nos chamam a atenção. O primeiro deles é a oração do cego de nascença da cidade de Jericó. Ele ora ao Senhor Jesus, ele ora ao filho de Davi a seguinte oração. Ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O segundo detalhe do texto para o qual quero chamar a sua atenção é para a resposta de Jesus. A resposta de Jesus à oração deste homem é: Que queres que te faça? Então aqui nós vemos um Jesus disposto a abençoar. Nós vemos um Jesus disposto a atender o clamor. Nós vemos Jesus, ele dando atenção à oração deste homem. Querido irmão, querida irmã, Jesus, ele está atento à sua oração. Ele está atento ao seu clamor. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no Sermão do Monte, ele diz que aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, ele recebe. Aquele que procura, este o encontra. Bendito seja Deus. Jesus disse, através do profeta Jeremias: Vocês me buscarão e me acharão, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Louvado é o nome de Jesus.
Então, queridos, nós vemos nesse texto um Jesus, o nosso Senhor Jesus, disposto a abençoar, disposto a dar atenção, disposto a ouvir a oração do cego da cidade de Jericó. O segundo aspecto, como disse, é a oração feita pelo cego de Jericó. Ao orar a Deus, ao orar ao Senhor Jesus, ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Louvado seja Deus. Este homem, ele ora com uma sabedoria vinda de Deus, uma sabedoria sobrenatural, uma sabedoria espiritual. Este homem, ele ora ao Senhor Jesus com uma oração fundamentada nas Escrituras, com uma oração fundamentada na palavra de Deus. Ele ora dizendo: Jesus, filho de Davi. Irmãos, irmãs, ao se referir a Jesus como filho de Davi, este homem da cidade de Jericó, ele estava fundamentado nas Escrituras. Isso porque Deus fez uma promessa ao rei Davi, dizendo que estabeleceria o reino de Davi perpetuamente, e que no trono de Davi reinaria, estaria aquele que é o Cristo, aquele que é o Messias, aquele que é o prometido de Deus, aquele que é o Salvador do mundo. Louvado seja Deus. Então, quando ele se refere a Jesus como filho de Davi, ele está dizendo: sim, Jesus, o Senhor é o Cristo. Jesus, o Senhor é o Messias, o Senhor é o meu Senhor, o Senhor é o meu Salvador. Jesus, tu és aquele que é o meu resgatador, o meu libertador. O Senhor é aquele que veio para transformar, para mudar definitivamente a história da humanidade. Então este homem, ele tinha um conhecimento profundo sobre o que a palavra de Deus dizia sobre Jesus. Ele diz: tu és o Cristo, tu és o filho de Davi. Eu creio, bendito seja Deus. Portanto, ele ora com sabedoria. Ele diz: filho de Davi. Este homem, além de orar com sabedoria, ele ora com humildade. Ele se recorre a Jesus, o filho de Davi, não pelos seus méritos, não pela sua justiça própria, não pela sua capacidade de guardar os mandamentos, de obedecer toda a lei. Ele se dirige a Jesus como um necessitado. Ele se dirige a Jesus como alguém que depende de Jesus, mas que em troca não tem nada para oferecer, senão o reconhecimento de sua incapacidade, o reconhecimento de suas limitações. Ele não recorre ao seu merecimento na oração que ele faz a Jesus. Ele recorre à graça de Jesus. Ele recorre à misericórdia de Jesus. Ele fala: tem misericórdia de mim. Então, ao pedir misericórdia, este homem, ele estava dizendo para Jesus que ele era reconhecedor de que, ao clamar a Jesus, ele não fazia isso com base em seu merecimento pessoal. Ele ora suplicando a misericórdia de Jesus, para que Jesus o atendesse por amor, para que Jesus o atendesse por bondade. E é isso que Jesus, ele espera de nós quando oramos. Ele deseja que nós oremos a ele humildemente, como fez esse homem. Quando ele ora pedindo para que Jesus tenha misericórdia dele, ele está dizendo: Jesus, se eu receber da parte do Senhor, eu recebendo da parte do Senhor aquilo que tenho pedido, eu não receberei porque mereço. Eu receberei porque o Senhor é bom. Eu receberei porque o Senhor me ama. Eu receberei porque o Senhor não tem me tratado segundo os meus pecados. Louvado é o nome de Jesus. Então este homem, ele ora com humildade. O cego da cidade de Jericó, ao orar a Jesus, ele ora com confiança.
Amados irmãos, quando ele sabe que Jesus está entrando na cidade de Jericó, ele mais do que depressa clama em oração: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amados, amadas, ao clamar a Jesus, ele faz isso porque ele confia em Jesus. Ao suplicar Jesus, o Filho de Davi, para que tivesse misericórdia dele, ele não faz isso jogando palavras no vento, verbalizando vãs palavras. Não, ele ora com confiança, ele ora com convicção de que aquele a quem ele estava dirigindo a sua oração é poderoso para agir em favor da vida dele. Aleluia! Bendito seja Deus. Ele reconhece que Jesus é poderoso para mudar a história dele. Ele sabe que Jesus, ele veio exatamente com essa finalidade, para salvá-lo, para libertá-lo, para curá-lo. Ele sabe da promessa de Deus, de que Jesus, quando viesse ao mundo, ele iria levar sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Ele nos cura das nossas enfermidades físicas, ele nos cura das nossas enfermidades na alma, ele nos cura da maior enfermidade que contraímos, que é o pecado. Ele é o nosso Salvador, ele é o nosso libertador. Bendito é o nome de Jesus, louvado é o nome do Senhor. Ele clama: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque ele confia em Jesus. E ele ora com confiança, amados, porque as circunstâncias diziam que não. As pessoas diziam para que ele se calasse. E mesmo que a circunstância dissesse não, mesmo que as pessoas dissessem calem-se, a palavra nos mostra que ele clamava com a voz ainda mais forte, dizendo: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Percebe, amados irmãos, amadas irmãs, a circunstância adversa e desfavorável não diminuiu, não abalou a confiança dele em Deus. As pessoas repreendendo para que ele se calassem não fez com que ele deixasse de buscar a Deus. Ele fundamentou a sua esperança em Deus. Ele buscou a Deus com confiança. Louvado é o nome de Jesus. Então, este homem, ele nos ensina pelo menos 3 princípios importantes que nós devemos levar em consideração quando oramos a Deus. Ore com confiança. Ainda que as circunstâncias digam não, ainda que as pessoas mandem que você se cale, clame a Jesus com confiança. Ele é poderoso para atender a sua oração. Este homem nos ensina que nós devemos orar a Deus com humildade, reconhecendo que quando nós pedimos algo para Deus, nós não fazemos isso em nossos próprios méritos ou na nossa justiça própria. Nós fazemos isso pelos méritos de Jesus. Nós oramos no nome de Jesus, nós clamamos pelo nome de Jesus. Nós nos rendemos a Deus e nós suplicamos a Deus pelo que Jesus fez por nós e não pelo que nós fizemos por nós mesmos. Nós devemos, ao nos apresentar diante de Deus, saber que nós estamos com as nossas mãos vazias e não temos nada para oferecer para Ele. Jesus, Ele nos chama para receber um presente, que é a graça dEle, que nós não podemos receber de mãos cheias, mas de mãos vazias. Se as suas mãos estiverem ocupadas das suas justiças próprias, se as suas mãos estiverem ocupadas dos seus méritos, isso poderá impedir de você receber o favor de Deus. Reconheça que nós, ao nos apresentarmos diante de Deus, nós fazemos isso de mãos vazias. Nós reconhecemos que toda a bênção que recebemos da parte do Pai, todo o dom perfeito, toda boa dádiva, ela vem do alto e ela vem pelo mérito de Jesus, pela misericórdia de Jesus. Então ore com humildade, assim como nos ensina o cego de Jericó. Oremos também com sabedoria. Ele disse: Jesus, Filho de Davi,
a oração dele foi fundamentada na palavra de Deus. Ele não olhou Jesus como um simples curandeiro. Ele não olhou Jesus como alguém que fosse, por exemplo, um office boy, que estivesse à disposição dele a qualquer momento para atender o seu pedido. Ele suplica a Jesus para que Jesus o atenda, porque ele sabe que Jesus o ama. Ele sabe que Jesus desceu do céu para se entregar numa cruz para salvá-lo. Ele sabe que Jesus é bom. Mas, além de olhar para Jesus como alguém que podia curá-lo fisicamente, ele olha para Jesus e vê nele o Salvador. Ele vê em Jesus o Senhor. Ele vê em Jesus o Filho de Deus. Que, assim como este homem, eu e você, nós possamos orar com sabedoria, olhando para Jesus assim como Ele é. Ele é poderoso para nos salvar. Ele é poderoso para atender o seu pedido, seja ele qual for, inclusive aqueles que são impossíveis para você ou para os homens, mas para Deus nada é impossível. Mas que eu e você nós possamos orar com essa sabedoria, sabendo que mais do que alguém que pode nos atender nas nossas necessidades, Ele é Deus, Ele é Senhor soberano, Ele reina soberanamente, o reino dele está estabelecido. Ele herdou o trono de Davi, ele está assentado sobre esse trono, ele reina soberanamente, ele é Senhor na minha vida, na sua vida, na nossa história. Nós vemos nesse texto que Jesus, ao responder à oração deste homem, Jesus o pergunta: que queres que te faça? Amado, o que você responderia para Jesus ouvindo dele nesse momento? Que queres que te faça? Saiba que ele está com boa vontade para ouvir a sua oração. Este homem respondeu para Jesus: Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero enxergar. E Jesus falou: vê, a tua fé te salvou. Bendito seja Deus. A gente vê um Jesus bom, um Jesus que atende a oração dos seus filhos e das suas filhas. Portanto, vamos juntos orar nesse momento, em nome de Jesus. Querido Deus, Pai amado e santo, neste momento, Senhor, nós refletimos na sua palavra. Pai, que esta palavra encontre um lugar no coração do seu filho, no coração da sua filha, Pai, em nome de Jesus. Querido Deus, nós refletimos sobre uma história bíblica muito conhecida da maioria de nós. Por isso, ó Deus, é que nós nos atentamos para dois aspectos: para a oração feita pelo cego de Jericó, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nós, neste momento, ó Deus, clamamos ao Senhor: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia da tua igreja. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia do Mato Grosso, tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia do mundo. Jesus, filho de Davi, age no nosso favor. Nós lemos também, ó Deus, e vimos um outro aspecto desse texto, que é a resposta do Senhor à oração deste homem. Os seus ouvidos estão atentos à nossa oração. O seu braço está estendido para nos salvar, para nos atender, para nos socorrer quando nós clamarmos ao Senhor. Pai, que a tua bênção alcance a vida deste teu filho, desta tua filha que ouviu a sua palavra, que ele seja edificada pelo teu evangelho, que ela seja, Deus, edificada pela palavra do Senhor, em nome de Cristo Jesus.